O livro de Êxodo, parte 2. O legado de Moisés e a preparação para a terra prometida. Depois de 40 anos de peregrinação, o povo de Israel alcançou as vastas planícies de Moabe, diante do rio Jordão. À sua frente, o vale fértil de Jericó marcava o início da terra prometida, a mesma que Deus jurara dar a Abraão, Isaque e Jacó. As tendas se espalhavam pelo deserto, abrigando centenas de milhares de israelitas. Um povo agora disciplinado, forjado por provas e milagres. Moisés, com 120 anos, sabia que seu tempo se aproximava do fim. Ele havia guiado o povo desde a escravidão no Egito, enfrentado a fúria de faraós, mares abertos, sede, fome e rebeldia. Agora, diante da promessa cumprida, o profeta se preparava para sua despedida. Antes de partir, Moisés reuniu as 12 tribos e pronunciou 3 grandes discursos que mais tarde seriam reunidos no livro de Deuteronômio. Neles, ele recordou cada etapa da jornada: as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, o maná no deserto, o pacto no Sinai. Falou com firmeza e emoção, advertindo o povo sobre os perigos da idolatria e da desobediência. Disse-lhes que a bênção e a maldição estariam diante de cada um e que a prosperidade dependeria de sua fidelidade a Deus. Em meio ao vale de Moabe, Moisés erigiu um altar, renovou a aliança com Deus e abençoou cada tribo, de Ruben a Benjamim, de Judá a Levi. Então, o Senhor ordenou-lhe que subisse ao Monte Nebo, um pico solitário, de onde se avistava todo o território de Canaã. Do alto, Moisés contemplou as terras que seus olhos jamais haviam visto: o verde dos vales, as colinas de Hébron, as montanhas de Efraim e o brilho distante do mar Mediterrâneo. Ali, nas alturas, Deus falou-lhe uma última vez. Moisés morreu em paz, e o próprio Senhor cuidou de seu sepultamento. Nenhum homem soube onde foi enterrado. Israel chorou sua morte por 30 dias. Assim terminava a era do libertador, o homem que falava com Deus face a face e que foi chamado de amigo do Altíssimo. Mas a história do povo escolhido ainda estava apenas começando. Josué e a conquista de Canaã. Com a morte de Moisés, Josué, filho de Nun, foi confirmado como sucessor. Ele era um guerreiro experiente e um homem de fé inabalável. Um dos poucos que décadas antes acreditaram que a terra prometida podia ser conquistada. Deus o fortaleceu com estas palavras: "Sê forte e corajoso. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Nenhum inimigo poderá resistir diante de ti." O primeiro desafio foi a travessia do rio Jordão, cujas águas estavam cheias por causa das cheias da primavera. Sob ordem divina, os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, entraram no rio. Assim que seus pés tocaram as águas, elas se detiveram, formando uma parede à distância, e o leito se tornou seco. Todo o povo atravessou a pé, enquanto o som das trombetas ecoava pelo vale. Josué mandou que 12 pedras fossem retiradas do leito do rio e colocadas em Gilgal, como memorial eterno do milagre. Cada pedra representava uma tribo de Israel, um lembrete de que o Deus que abriu o Mar Vermelho também deteve o Jordão. Logo à frente estava Jericó, uma das cidades mais fortificadas de Canaã, cercada por altas muralhas e exércitos preparados. Josué buscou orientação divina e recebeu instruções que contrariavam toda a lógica militar. Durante 6 dias, o povo marcharia em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia, com a arca e 7 sacerdotes tocando trombetas de chifres de carneiro. No 7º dia, deveriam dar 7 voltas e, ao toque final das trombetas, gritar com todas as forças. Quando obedeceram, as muralhas estremeceram e ruíram diante dos olhos de todos. Jericó caiu sem que uma espada fosse levantada. A vitória foi completa e se tornou símbolo da obediência e do poder divino.
Apenas Raabe, a mulher que havia ajudado os espias, foi poupada, cumprindo-se a promessa feita a ela. Após Jericó, Josué avançou para Ai, mas um pecado entre o povo trouxe a derrota. Um homem chamado Acã havia escondido ouro e tecidos consagrados, violando a ordem de Deus. Ao ser descoberto, foi punido, e o povo aprendeu que nenhuma vitória viria sem pureza e obediência. Na segunda batalha, Israel venceu Ai e queimou a cidade como sinal de juízo divino. As notícias se espalharam rapidamente e as cidades vizinhas formaram alianças para resistir. Mesmo assim, Josué liderou campanhas vitoriosas em toda a região central, depois no sul e no norte de Canaã. Uma das batalhas mais célebres ocorreu em Gibeon, quando o sol se deteve no céu a pedido de Josué, para que a luta continuasse até a vitória. O texto sagrado diz que nunca houve um dia igual em que o Senhor obedecesse à voz de um homem. Após anos de guerras e vitórias, o território conquistado foi dividido entre as 12 tribos. Cada grupo recebeu sua herança. Judá nas colinas do sul, Efraim e Manassés nas planícies centrais, Dan e Benjamim nas terras do oeste, Ruben e Gade além do Jordão. As cidades de refúgio foram estabelecidas para proteger os inocentes, e os levitas receberam cidades em várias regiões, mantendo o serviço religioso. A consolidação do povo e a presença divina permanente. Com a terra conquistada e repartida, Josué conduziu o povo a um novo momento da história. O tabernáculo foi erguido em Siló, tornando-se o centro espiritual de Israel. Ali, os sacrifícios eram oferecidos e o culto mantido de acordo com as leis dadas por Deus a Moisés no Sinai. Josué, já idoso, convocou uma grande assembleia em Siquém, local histórico onde Abraão havia construído um altar séculos antes. Diante de toda a nação, Josué relembrou a fidelidade de Deus desde os dias dos patriarcas até a libertação do Egito e a conquista de Canaã. Exortou o povo a não se contaminar com os costumes dos povos vizinhos, nem adorar os seus deuses. Então, pronunciou uma das frases mais marcantes de toda a Bíblia: "Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor." O povo respondeu com um clamor de compromisso, e um novo pacto foi selado. Josué registrou essas palavras em um livro e levantou uma grande pedra como testemunha da aliança. Após isso, ele viveu seus últimos anos em paz, sendo lembrado como o comandante que completou a missão de Moisés e conduziu Israel à terra prometida. Depois de sua morte, Israel o sepultou em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Durante a geração seguinte, os anciãos mantiveram a fé e a ordem, mas com o passar do tempo, novas influências começaram a corroer a unidade do povo. A idolatria e os casamentos mistos trouxeram instabilidade, marcando o início do período dos juízes, quando cada tribo passou a agir de forma independente. Mesmo assim, o legado de Moisés e Josué permaneceu como o alicerce espiritual da nação. O êxodo não terminou com a conquista da terra. Ele continuava em cada geração, lembrando ao povo que a verdadeira libertação não era apenas territorial, mas espiritual. Deus havia tirado os israelitas do Egito, mas ainda precisava tirar o Egito de dentro deles. A Arca da Aliança, símbolo da presença divina, permanecia entre o povo, lembrando-lhes que o mesmo Deus que abrira o mar e o rio continuava habitando no meio deles. Assim se consolidava o povo de Israel, uma nação forjada na obediência, sustentada por milagres e guiada pela fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esta segunda parte encerra o ciclo da conquista e estabelece o povo de Israel como nação. O êxodo iniciado com Moisés se cumpre com Josué, marcando o fim da peregrinação e o início da habitação. No entanto, as promessas divinas vinham acompanhadas de responsabilidades: manter a fé, rejeitar a idolatria e viver segundo os mandamentos.
O Êxodo, portanto, não é apenas a libertação de um povo, mas a formação de uma identidade. É a história de um Deus que age na história, conduzindo seu povo da escravidão à promessa, do desespero à fé e da caminhada no deserto ao repouso em Canaã. Assim, termina a parte 5, e o pano de fundo está pronto para o próximo capítulo da saga bíblica. A era dos juízes, quando Israel enfrentará novas provações, aprendendo que a verdadeira vitória não está apenas na terra conquistada, mas na fidelidade ao Deus que os libertou.